Olá, sejam bem-vindos ao Girls Who Run. O podcast de corrida que é o seu melhor amigo na sua running era. Eu sou Mariana Real. E eu sou a Marcela Fante. Nós somos duas corredoras, mas acima de tudo, nós somos mulheres. Nesse podcast, iremos falar sobre diversos temas relacionados ao mundo da corrida e ao universo feminino, acompanhadas de convidadas incríveis. Inscreva-se no canal do Estema e acompanhe a gente nas redes sociais para ficar ligado em todas as novidades. Esse podcast está sendo gravado no estúdio Estema. Hello, this is the pod for your running era. I said, run when you hear that. You better run when you hear that. I said, Run when you hear that. You better run when you hear that. I said, run when you hear that. Run when you hear that. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre algo que sustenta cada quilômetro da gente que corre. Literalmente, o nosso coração. Porque correr não é só pace, planilha e medalha. É entender o que o nosso corpo está dizendo, respeitar limites e usar a ciência a nosso favor para correr por muitos anos. E esse universo tem crescido demais. Mulheres entrando no esporte, ciclos de maratona cada vez mais intensos, treinos guiados por dados, zonas de esforço, VFC, exames. No meio desse tsunami de informação, nada mais importante do que ouvir quem vive isso na prática. Atende corredores todos os dias e traduz o coração de um jeito que qualquer pessoa entende. Por isso, a convidada de hoje é perfeita para essa conversa. Bora começar o episódio? A gente fala muito aqui que correr transforma o corpo, a mente e, literalmente, o nosso coração. Mas você já parou para pensar como o nosso coração reage ao treino? Ao volume, às provas, à sobrecarga e até à ansiedade de performar. Hoje a gente recebe aqui a doutora Juliana Pérez. Ela é cardiologista do esporte, maratonista e uma das médicas que mais explicam de forma simples e direta o que acontece dentro do peito da gente que corre. Seja bem-vinda, Ju! Obrigada pelo convite e vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje. Para nós também, inclusive a gente teve que se segurar para não conversar muito com a Ju antes de começar a gravar, porque se dependesse da gente, a gente já ia ter feito todas as perguntas que a gente quer fazer nesse episódio. Exato. Mas antes da gente começar a entrar nesse tema que é tão importante e infelizmente está em evidência, eu queria que você contasse para quem ainda não te conhece, Ju, quem é a Juliana dentro e fora do consultório e também dentro e fora da corrida, porque além de ser médica, cardiologista do esporte, você também é corredora e maratonista. Isso, então eu nasci e cresci em Porto Alegre, vim morar aqui em São Paulo faz agora 8 anos, eu vim fazer a formação de cardiologia aqui e eu já corria, né, então eu cresci dentro do esporte, principalmente da corrida. Meu pai era maratonista e foi triatleta também. Então, eu, desde pequenininha, acompanhava eles nas maratonas. Eu nem sabia direito o que estava acontecendo, mas desde que eu me conheço por gente, eu pensava que um dia eu queria correr uma maratona. E aí, quando eu vim aqui para São Paulo, eu já corria, mas eu consegui voltar a ter uma constância maior na corrida, né? Na época da faculdade, é muito difícil a gente manter essa constância. E aí foi então que eu entrei no mundo da maratona mesmo. E aqui também foi onde se abriram as portas para a cardiologia do esporte, a medicina esportiva, né? Que lá em Porto Alegre quase nem se falava sobre isso. Na faculdade a gente também não falava muito sobre isso. E então foi aonde eu entrei nesse mundo e eu acabei unindo duas grandes paixões, né? E aí hoje é uma realização gigante atender pessoas que têm o esporte ali como um meio de saúde, né? Como um hobby. E a gente sabe que o esporte transforma, né? Sim. Você atende mais atleta amador? 98% são atletas amadores mesmo. E o que te fascina, né, no coração do corredor? Do porquê que você quis ir... Obviamente, o esporte já estava na sua vida, mas hoje exercendo, o que te fascina em acompanhar atletas? Me fascina o quanto o exercício em si nos traz saúde, longevidade, né, e qualidade de vida. E a gente, nas avaliações que a gente faz lá, né, isso é muito nítido, assim, tanto acompanhar pessoas que às vezes estão começando e ver a evolução delas com dados, né? Não só ali aquela coisa subjetiva, mas ver com dados mesmo, com exames, o quanto aquela pessoa evoluiu, o quanto ela melhorou, né? E que todo mundo pode melhorar. Isso que eu acho que é incrível, assim. E até mesmo pessoas que começaram mais idosas, eu atendo muitas pessoas ali
com mais de 50 anos, que correm maratona, e o quanto isso também faz com que aquela pessoa se mantenha jovem ali, né? Saudável, e às vezes mesmo que ela já tenha alguma doença, ela é muito mais saudável do que uma pessoa sedentária. E, Ju, a gente acho que no começo, a gente até falou, né, que correr literalmente muda o nosso coração. Isso é verdade? Tipo, o que acontece com o coração a partir do momento que a gente leva a corrida com constância? O coração, ele se torna mais eficiente, né? Então, e principalmente para correr longas distâncias, o coração, ele precisa bombear uma quantidade de sangue grande durante horas, principalmente para correr uma maratona, por exemplo. Então, ele vai criando mecanismos para se tornar cada vez mais eficiente. Tanto que quando a gente começa a correr, quase que o coração tá gritando lá, né? A frequência dispara. E principalmente para quem já tá num processo aí de maratona, já correu mais de uma maratona, começa a perceber o quanto a gente vai ficando metabolicamente mais estável, mais eficiente, né? Nem todas as adaptações do coração de atleta vão acontecer com todo mundo, né? Mas a maioria das pessoas vai se tornar mais eficiente no sentido, o coração ele vai conseguir bombear mais sangue a cada batida, né? E com isso a gente tem uma redução da frequência cardíaca. Uma das primeiras coisas que a gente vê é que para uma mesma velocidade a frequência fica mais baixa, né? Os vasos dessa pessoa, eles são maiores, então eles são mais dilatados, diferente de uma pessoa que é sedentária. E isso faz com que chegue mais oxigênio ali no coração. A gente diminui resposta inflamatória também, a frequência cardíaca de repouso fica mais baixa. Então essas são algumas das adaptações, né, que é um coração que se torna muito mais eficiente. Eu não sei se você já viu um meme que eu acho muito engraçado, mas que é uma pessoa tá no hospital e aí é como se ela tivesse entrado em coma, assim, porque o batimento tá muito lento e aí é tipo, POV, você é um atleta de endurance. Porque, de fato, né, quanto mais condicionado, de certa forma, você vai ficando, é natural que às vezes até assuste uma frequência cardíaca mais baixa. É muito comum, né, que atletas de endurance tenham uma frequência cardíaca de repouso abaixo de 50, que é o nosso corte ali de normalidade, né? Mas na maioria das vezes é o ritmo normal do coração, só com uma frequência mais baixa mesmo. A gente só teria que ter um sinal de alerta ali para frequências abaixo de 35, que já são extremos, né? Extremos sempre a gente tem que ter um cuidado a mais. Essa era a próxima pergunta que eu ia fazer. Essas adaptações, elas são boas, né? Inclusive, proporcionam muita saúde pra gente, mas quando que alguma dessas adaptações, algum desses dados pode se tornar uma red flag? Então, principalmente nessas situações extremas, né? E hoje, o caminho que a gente vem vindo ali na cardiologia do esporte é de que isso tem muita influência genética. Então, pessoas que vão ter algum problema relacionado com um volume muito alto de treino, normalmente elas já tinham uma propensão genética. Por que é isso? Se tu pega várias pessoas que treinam o mesmo volume, não necessariamente todo mundo vai ter alteração, mas tem algumas pessoas que têm ali uma propensão genética e eventualmente pode desenvolver alguma doença que o gatilho foi um volume muito alto de treino. E isso tem como saber previamente? Essa questão genética, a princípio, não é uma coisa que a gente faça um teste, por exemplo, em todo mundo, né? A gente acaba fazendo mais se a gente já identifica alguma alteração para entender se a pessoa tem algum gene ali de alguma doença. Entendi. E o que você vê bastante com frequência no consultório, nos seus atendimentos, ou até mesmo no seu ambiente da corrida também, porque você convive muito com os corredores fora do consultório, que muitas vezes são sinais que corredores ali estão ignorando? O principal é desconforto no peito, né? E eu falo desconforto porque o atleta, ele tem muitos sintomas, a gente chama de atípicos. Então, a pessoa tem, às vezes, aquela ideia do infarto ser uma dor muito forte, né? Mas o atleta, como a circulação dele já é muito diferente, às vezes o sintoma não é tão típico. E aí pode ser só um desconforto ali, uma dor, até uma dor no estômago, um enjoo relacionado com uma intensidade mais alta.
Irradiação para mandíbula também é muito típico, assim, de problema cardíaco. Nossa, radiação pra mandíbula. Uma queda da performance. Então, a pessoa vinha ali tendo uma performance esportiva e aí ela passa a ter uma diminuição da performance dela sem uma justificativa, né? Uma falta de ar desproporcional. Então, esses são alguns dos sinais aí mais de alerta. Mas o sintoma cardíaco ele é muito complicado, tanto que a gente fala assim, que qualquer desconforto daqui até que é a linha da cintura pode ser alguma doença cardíaca. Nossa. Agora É, pronto. exato, agora é pronto. Tipo assim, hoje meu treino, senti falta de ar. Às vezes eu mordo aqui a mandíbula. Agora- ferrou. E aí, assim, um checklist rápido. Então, basicamente, os sinais pra gente não ignorar. Sentiu qualquer dor, uma falta de ar, mudança brusca de performance e alguma dor estranha nessa região, do Isso. pescoço pra baixo. Qual seria a Enjoo e suor frio também é aquele isso associado, né, a esses sintomas. Se a gente tem enjoo, suor frio, também é um sinal bem de Eu alerta. senti isso uma vez. É bom passar numa avaliação médica. Então, gente, não E negligenciem. às vezes até procurar emergência, se for uma coisa persistente, né? Então, pessoal, não negligenciem, porque eu sei que às vezes a gente gosta. Acho que assim, o corredor, ele tem algo, não sei se você percebe isso também. A gente gosta muito da saúde, de se cuidar e tá treinando, mas qualquer coisinha que a gente sente, seja dor muscular, seja uma dor numa articulação, ou um sintoma como esse, a gente Tende a ignorar. tende a ignorar, porque existe um pouco daquele receio de ter que parar de fazer o esporte. Então, acho que a gente, às vezes, se cuida menos do que deveria, principalmente quando enfrenta, quando algum sinal dá que as coisas não estão erradas. Então, não ignorem esses sinais. E acho que até voltando um pouquinho, isso que você tava falando da dor no peito, eu só queria entender um pouco mais como que pode vir esse sintoma, porque eu acho a gente até no começo do episódio tava falando que tem um amigo meu que passou por uma situação assim, mas que no começo ele tava um pouco na dúvida se o que ele tava sentindo era uma dor no peito, se era só uma pressão. Será Então, gases? Exato, são sintomas que a gente confunde. É difícil mesmo. Aham. Assim, a dor de infarto, ela tem uma característica de, normalmente, iniciar com o esforço, né? Porque é quando o coração tem uma demanda metabólica maior e ali a circulação está prejudicada, então ela tem uma característica de se iniciar no esforço e melhorar no repouso. Mas tem outras doenças que, eventualmente, pode aparecer até no repouso também, algum desconforto. Normalmente, dores, assim, que a gente quase descarta que são cardíacas, é se for uma dor, assim, muito localizada, né? Se a palpação, a pessoa também sentir ali, que sugere uma coisa mais osteomuscular, né? Ou às vezes até das costas também. Então, se é uma coisa muito pontual e a pessoa aponta, a gente normalmente fala que já não é mais tão típico de ser cardíaco. Ah, então O ótimo. cara- Já tô, porque, E é assim, sempre lado esquerdo? Não. Não, mas o lado esquerdo é o mais comum, né? acho que Assim, esse ponto específico. então. normalmente já pode nos descartar? sugere que não é tanto de origem Ufa, cardíaca. gente já tava Porque avançada. a dor cardíaca, a pessoa realmente, às vezes ela não consegue dizer. Não sabe onde é, tipo, desconforto, mal-estar. Uma coisa, um mal-estar. tá. É tipo uma sensação de aperto Pode no dar peito, aperto, mais Uma geral. pressão. Uhum. E Um normalmente peso. fazendo Ou esforço. então quando a pessoa mostra assim que tá fechando, sabe? Isso é tá. bem típico também. Uma sensação de... Isso, e aí, até esse sinal, quando a pessoa faz assim, de que tá... é bem típico de ser cardíaco. Tá, é porque eu acho que, na minha cabeça, antes, eu imaginava a dor no peito como algo muito brusco, assim, sabe? Uma dor muito aguda, assim, que viesse só no esforço. Então, acho que tem essas outras informações. E ela pode também, assim, iniciar numa intensidade mais leve e conforme a gente vai aumentando a intensidade, ela piorar, né? Tá. E ser limitante. Uhum, Isso é o que mais chama atenção, assim. uhum. E antes mesmo de você ter qualquer sintoma, acho que até a gente falando um pouco mais de prevenção mesmo, porque eu acho que isso é o que a gente pode fazer, né? E deve fazer. É o que está ao nosso alcance. Exato. Né? E quando que um corredor ele deve procurar um cardiologista pela primeira vez? Qual que é o ideal, de fato? Comecei a correr. Uhum, Ou comecei, eventualmente, a me exercitar. uhum. O que eu deveria começar a fazer? Assim, é
É importante a gente falar que, principalmente num mundo muito sedentário, claro, que a gente está falando mais para corredores, que não necessariamente a pessoa precise, para começar uma atividade física, passar por um cardiologista, né? A gente indica normalmente que faça isso se a pessoa já tem alguma doença ou teve algum sintoma nos últimos 6 meses. Mas se a pessoa não sente nada, ela pode começar, mas no momento em que ela faz uma atividade de alta intensidade, então a gente que tem treino com planilha, né, que faz treino intervalado ali, vai no nosso limite, e que a gente faz provas de corrida, a gente já tá num nível competitivo. Por mais que seja amador, quando tu tá vendo a linha de chegada, tu acelera mais, tu quer ultrapassar alguém, então tu já tá num nível que tu leva o teu coração num limite maior. Aí eu diria que é importante uma avaliação cardiológica pelo menos uma vez ao ano. E quais são os exames básicos, assim? O básico é, primeiro, um eletrocardiograma de repouso, que às vezes é muito desvalorizado, mas... Qual que é esse? É aquele que você é só coloca... os eletrodos Tá. do repouso mesmo. Tá. A gente fala que é até uma identidade, que todo mundo deveria ter ali um eletro de repouso basal, né? Por quê? Principalmente para atleta, que esse é um exame que ele pode se alterar só pelo treino. Então, a gente tem alterações no eletro de repouso que são alterações do atleta, né? Mas tem alterações também que são de doenças. Então, esse é um exame de triagem. Por exemplo, eu faço em todas as consultas de todo mundo que passa no consultório. E aí, depois, a gente tem exames de sangue, né? Para avaliar toda a parte metabólica, a parte de colesterol. A gente tem hoje marcadores ali que são até mais genéticos e que nos mostram risco cardíaco a longo prazo. Ai, qual? Um muito importante que a gente tem falado muito é a lipoproteína A, que é um tipo aí de lipoproteína que tem 90% de influência genética. E ela tá ali na nossa corrente sanguínea e ela tem uma tendência a formar mais placas de gordura. Então, quem Isso a tem gente esse pode- exame aumentado tem um risco cardiovascular de infarto, AVC, maior a longo prazo, né? E é exame de sangue normal? Exame de esse sangue daí? normal, Legal. Hoje, a nossa orientação é de ser coletado uma vez na vida, porque a gente ainda não tem um remédio para baixar esse exame. Mas a gente tem que tratar os outros fatores de risco de uma maneira mais rigorosa. Tipo alimentação. Isso, até mesmo o colesterol, a gente tende a ser mais rígido, né? Ali entra mais com medicação antes. E outros exames que também são importantes, uma avaliação de esforço, né? Eu gosto muito do ergo espirométrico, que a gente consegue associar ali a avaliação cardiológica, né? Do eletro de esforço, com a análise metabólica, que para quem corre é super interessante. Esse né? ergo espirométrico, até pra, enfim, quem talvez nunca tenha feito, o ergo espirométrico é o que a gente faz correndo na esteira. Ou é o que. Porque tem dois que você faz correndo na esteira. Um que você só corre com os. Esse com os eletrodos, esse é o ergométrico convencional. Tá. Tá. E o ergo espirométrico é aquele que a gente faz com a máscara, Ah, tá. que aí a gente tem essa análise de gases, né? E aí a gente, que é uma análise metabólica. Então, a gente está avaliando o metabolismo no esforço. E aí a gente vai conseguir ver o VO2, né? Que é muito falado, zonas de treino, porque a gente... Nesse caminho que a gente vai de um exercício leve até o nosso máximo, a gente identifica transições metabólicas, fisiológicas, que acontecem com todo mundo, e a gente tá vendo em que momento, em qual pace que elas acontecem contigo, em qual frequência cardíaca, e nisso a gente consegue definir as zonas de treino, né, e até estimar tempo de prova, de maratona, de 10 quilômetros, né, e essa análise metabólica também nos ajuda a entender sobre o quanto tu precisa de carboidrato no exercício, quanto está oxidando legal. de gordura, quanto aquela pessoa é econômica ou não, né? Então, por isso que eu gosto muito para quem corre, porque acaba nos agregando muito mais informação, né? Mas em termos de saúde. De saúde pode ser só o convencional. Tá. Mas uma coisa que eu vejo muito é que a pessoa, às vezes, quando ela vai fazer o convencional, principalmente assim, porque a maioria dos protocolos do teste convencional, eles foram pensados para a população geral, que não corre. Então, vocês talvez já tenham feito esse exame, e aí, às vezes, tem muita inclinação. 15% de inclinação e quase não tem velocidade. Porque não foi pensado para pessoas que correm. E aí, muitas vezes, a frequência cardíaca não sobe, quanto sobe num teste ergoespirométrico, que a gente leva ali a pessoa no máximo. Às vezes, a pessoa tá com preguiça de fazer o exame. Ela faz ali,
faz meia boca, assim, dei o check, sabe? Sim. Só que a gente tem que cuidar, porque ele já é um exame que tem uma sensibilidade baixa, tá? Então, uma sensibilidade ali em torno de 80% a 85%. Sensibilidade seria... A sensibilidade é o quanto tu consegue diagnosticar doenças. Então, por isso a pessoa pensa, eu fiz o exame, eu tô 100%. Não, né? Tem uma faixa de doenças que não pega no exame. E se a gente faz ele submáximo, então muito abaixo do que a gente corre, essa sensibilidade diminui ainda mais, 70%, 60%. Então a pessoa se engana que ela fez um exame que estava avaliando e no fim não estava avaliando tão bem assim, né? E aí o ideal para quem talvez corre seria fazer esse outro. Mesmo que eu não quero ver minha performance, para também ter uma visão mais completa da minha saúde, talvez essa... Sim. Ou assim, realmente tentar dar o seu máximo ali no teste, mesmo no convencional. Eu acho importante ressaltar isso, eu acho que é a questão do preparo para esse teste também, né? Porque eu já fui a pessoa que fez exercício físico antes e não sabia, e acho que o médico, enfim, a pessoa que tinha me passado não foi tão enfática em relação ao preparo, mas é uma coisa que faz muita diferença para esse tipo de teste, Não, né? faz muita. Assim, a gente sempre envia, né, um preparo ali, mas tem gente que nem lê às vezes. Então, aí a pessoa já, eu treinei de manhã. Putz, assim, normalmente acaba perdendo um pouco, porque a pessoa tem que ir no limite dela. Essa é a nossa ideia ali, né? Principalmente a gente que está dentro de uma clínica focada em esporte, a gente quer levar no máximo, porque quando a gente está chegando na chegada de uma maratona, a gente vai no nosso máximo, né? E realmente, aí acaba, às vezes, pesando a perna e não cansa o coração, né? Então, por isso que não é bom fazer exercício, não é indicado fazer exercício no dia, e também no dia anterior evitar fazer um treino muito forte, porque se já chega com a perna dolorida, também pode prejudicar. E qual a frequência que a gente fez uma vez? Qual a frequência que eu tenho que... Mas rapidinho, e além desses, tipo, tem mais alguns? Assim, mais, por exemplo, nossa, eu quero saber se eu tenho uma coisa muito específica. Assim, ainda um exame que eu peço de rotina para todo mundo é o ecocardiograma, porque ele é um exame que avalia as estruturas cardíacas, né? Esse é o que é tipo É tipo um ultrassom cardíaco, é um ultrassom cardíaco, né? E ele vê a função cardíaca, como que tá bombeando sangue, né? E todas as estruturas ali. E outros exames mais complexos seria a angiotomografia de coronárias, que é um exame, é uma tomografia cardíaca que vê os vasos do coração, né? Então a gente vê se tem placa de gordura, a gente vê se tem alguma má formação ali nos vasos, que é uma coisa que pode acontecer também. E um outro exame também que a gente acaba usando bastante é a ressonância cardíaca, que ela avalia mais especificamente, assim, o músculo cardíaco, né? Então, quando a gente tem inflamação no músculo cardíaco, que é a miocardite, se falou muito na época do Covid, esse é o exame padrão ouro ali pra gente avaliar. Mas também não é um exame que a gente fecha pra todo mundo. É isso que eu ia perguntar agora, né? Sou uma pessoa que não tem sintoma nenhum, nunca senti nenhum tipo de desconforto. Quais desses, eventualmente, eu deveria fazer? E também qual a frequência que, mesmo me sentindo saudável, eu deveria manter uma rotina de check-up? Uma rotina de check-up para quem participa de provas seria anualmente, né? Então, e uma coisa importante também, se a pessoa fez os exames e ela teve um sintoma depois disso, é bom ela reavaliar. Porque às vezes a pessoa, não, mas meu exame estava tudo bem. Não, mas pode ser uma coisa nova, entendeu? Pode ser uma coisa que não tinha se manifestado antes. Então, sempre quando a gente tiver um sintoma, é importante passar por uma nova avaliação médica. E desses aí, o que normalmente eu peço para todo mundo são os exames de sangue, o eletro de repouso, o eletro de esforço e o ecocardiograma. E assim, para pessoas, por exemplo, jovens, assim, na faixa etária mais ou menos minha, da Má, sua, existe risco real, assim, de pessoas que estão ali competindo, fazendo provas, mesmo que não sejam atletas que estejam na alta performance, mas de terem um mal súbito, enfim, realmente passar mal? Ou isso acontece normalmente mais, não sei, não atletas, acho que assim, não ou... provas, mas pessoas que talvez estejam correndo mais de boa. Exato. Assim, até os 35 anos, as principais causas, né, de morte súbita em atletas e em esportistas, elas são de doenças ou doenças genéticas, que a pessoa nasce com um gene e às vezes a doença não nasce já manifestada, mas ela se desenvolve ao longo da vida. E doenças congênitas, então a pessoa já nasceu com uma malformação, arritmias que também
estão relacionadas ali à parte genética. Uhum. E doenças como essas miocardites, pericardite, né? Então, essas são as principais causas em pessoas abaixo de 35 anos. Uhum. Acima dos 35 anos, aí a principal causa é o infarto. Tá. Né? Então, o infarto por formação de placa de gordura nos vasos. Até os 35, então, qual que é a diferença dos dois? É a parada? Não, os dois dois levam é um a parada infarto. cardíaca. Não, mas um Mas é... a causa da parada são doenças diferentes. Ah, tá. Entendeu? Então, até os 35 é o... São doenças genéticas, Uhum. congênitas ou as inflamações. Uhum. E depois dos 35, que é o infarto, que é a formação de placas de gordura nos vasos do coração. Porque abaixo dos 35, a gente pode até falar que é um infarto, mas normalmente é por uma doença genética ou tem. congênita. Entendeu? E uma coisa que eu ia perguntar, assim... na verdade, é isso que explica pessoas que, por exemplo, já correram, já fizeram aquela distância antes, mas chegou ali numa outra prova e tiveram um sintoma, ou então tiveram uma parada. O que explica isso é porque, assim, algumas dessas doenças, né, a pessoa pode, às vezes, não sentir nada durante um tempo e vai se somando fatores até ela ter uma parada cardíaca. Então, às vezes, é um dia que ela não descansou bem, que ela desidratou mais, né, que gerou distúrbios hidroeletrolíticos, então, perda de sódio, potássio, né, porque pra gente ter a parada cardíaca, às vezes, é muito multifatorial, né, ou ela fez um esforço a mais ali, hoje, né, a gente tem muito a questão do uso de substâncias para performance, que a gente tem que ter muita atenção, né, então, hormônio ou até outras medicações estimulantes, e o pessoal tem usado bastante, então é um plus, né, então às vezes a pessoa já tem uma coisa e ela vai somando coisas que complicam. Entendi. Então, sempre tem que estar... E até o nosso estilo de vida, né? O quanto que ele também pode impactar. Sim. O sono, o descanso, a recuperação, né? Ou a gente fazer provas demais e não descansar, né? Tá sempre correndo muito forte, ali num limite, onde a gente tá sempre levando o corpo a um estresse, né? O overtraining, ele também pode levar a arritmias. Então, é isso. É muito multifatorial mesmo. E aí, assim, na verdade, acho que o que a gente pode... Visto tudo isso, porque são vários fatores que você trouxe, acho que a melhor forma, então, da gente tentar ficar mais tranquilo frente a tudo isso é com a prevenção que a gente falou aqui, de fazer os exames e não deixar de buscar ajuda quando nota alguma coisa diferente. Exato, eu acho que eu gosto muito de falar assim, se conhecer, né? Então, conhecer os teus parâmetros. Então, às vezes, eu sempre pergunto, né? Tu monitora a frequência cardíaca? Tem gente assim, eu até tenho relógio aqui, mas nem sei, nunca olhei. Então, assim, é bom tu entender qual que é a tua frequência cardíaca máxima, qual que é a tua frequência num treino leve, porque quando tiver alguma coisa de diferente, tu vai procurar ajuda mais rápido, né? Então, se conhecer muito bem, tanto de parâmetros de saúde, que hoje a gente tem toda essa monitorização muito mais acessível, como também de sintoma, né? E manter um acompanhamento médico regular, porque às vezes, até nisso, assim, às vezes é um detalhe no exame que, por exemplo, quem faz regularmente, que tu olha assim, mudou do ano passado para cá. E aí tu levanta uma suspeita, tu pede um exame mais complexo, sabe? Então, às vezes são detalhes, assim. É realmente fazer o acompanhamento e não negligenciar, né? Não, e é interessante você falar isso, porque até hoje, por exemplo, eu era uma dessas pessoas que realmente tinha ali a frequência no relógio e não olhava. Eu olhava só depois do treino, mas a minha frequência, ela é alta, assim. Corro faz bastante tempo, mas assim, vejo pessoas que correm no mesmo ritmo e a frequência tá, tipo, 140. A minha tá normalmente o normal, assim, Z2, 160. E aí, hoje em dia, meu treinador, ele já pede muito treino em frequência cardíaca e não mais em pace. E aí, hoje, eu tava reparando que, por exemplo, pra eu estar num ritmo muito confortável, pra mim, minha frequência tava, tipo, lá no alto, assim. Tava quente, fui mais tarde, acabei não comendo direito antes. E aí, depois eu postei um story falando, treino horrível. E aí me perguntaram, nossa, mas por que foi horrível? E esse foi exatamente o sintoma, assim, que mais me acendeu de alerta do tipo, porque minha frequência estava muito alta para um pace que eu tava fazendo, que era para ser muito tranquilo, assim. E é uma coisa que, enfim, quando acontece, eu fico mais preocupada, assim. A gente tem que ir ligando os pontos, né? Então,
a pensar, mas hoje não dormi tão bem, tava mais quente. O calor afeta não muito, hidratei. né, O calor é uma das coisas que mais afeta, né? Nossa, Porque é o calor, Nossa, ele gera um desgaste maior, Uhum. né? E a própria desidratação também acaba influenciando na frequência também. E deixa eu fazer uma pergunta, você falou um pouco sobre medicamentos, né? E, enfim, eu tenho TDAH e eu desculpa, gente, porque é uma pergunta que eu precisava saber. Depois eu vou passar em consulta com a Ju, mas assim, caso outras pessoas também tomem esse remédio, que infelizmente é um remédio muito popular, que é o Venvance, eu tenho uma relação um pouco conflituosa com o remédio. Eu sou negacionista em relação ao fato que eu tenho que tomar ele, justamente porque eu sinto muita alteração, eu sinto uma alteração na minha frequência cardíaca e eu fico noiada. Como uma pessoa que precisa desse medicamento, porque é uma conversa que eu já tive com o meu psiquiatra, do tipo, mas você tem que entender que eventualmente isso te ajuda, mas eu não gosto da sensação de algo que altera o meu coração, tipo, eu não me sinto bem. Como é que a gente pode gerenciar se você precisa de uma medicação que acaba tendo isso como um efeito ali? E realmente o Venvance, ele pode levar a um aumento da frequência cardíaca, né? E o que eu diria, assim, é tu conhecer os teus parâmetros usando a medicação. Então, se for fazer um exame, tem que tomar a medicação como tu tomaria normalmente, né? Até pra ser o teu real ali, e aí ter esse parâmetro usando a medicação também. E essa medicação pode aumentar o risco de arritmia, sim. Mas, por exemplo, tem gente que tu toma ali pré-prova porque quer dar um gás. E eu já tive pacientes que passaram mal por causa disso daí. Nossa, gente, entendeu? eu morro de medo. Inclusive, eu não tomo, tipo, eu posso, assim, impacta meu sono um pouco se eu tomo mais tarde. O ideal seria eu tomar logo que eu acordo, justamente pra poder dormir bem. Só que eu não tomo de jeito nenhum antes de treinar. Tipo, eu principalmente, às vezes, se eu vou fazer musculação, aí beleza, que é um treino menos intenso. Muito. Eu não sei se aumenta. Eu sinto que dá uma acelerada, e aí eu fico meio. Acho que eu também junto com uma ansiedade de sentir que aquilo. Então eu tenho meu medo. Então eu não tomo antes de correr, nunca tomei. E eu sei que tem gente que toma pra performar, né? Eu morro de medo, assim. Mas assim, as pessoas que eu já atendi que tomaram pra performar, por outro lado, passaram mal na prova. Então, não tiveram uma sensação legal, sabe? De enjoo, tiveram que parar. Então, assim, será que vale a pena? Acho que não, gente, não vale a pena. Um outro medicamento também que, assim, também tá super em alta, e que pode eventualmente dar algum tipo de alteração, esses medicamentos, as canetinhas emagrecedoras, elas também têm impacto em relação à frequência cardíaca? Tem algo que você precisa ficar atento se você tá tomando ou não deveria ter? Assim, da parte cardíaca, né? A princípio, elas não aumentam o risco cardíaco. Elas, por outro lado, até pela questão do emagrecimento, elas melhoram, né? Mas algumas pessoas, principalmente atletas, acabam tendo uma frequência cardíaca maior nos treinos, principalmente num período ali de adaptação, 4, 6 semanas, né? Podem ter uma frequência cardíaca maior para um mesmo pace, e isso também por uma fadiga aumentada, né? Que pela falta de energia ali, por causa de uma dieta mais restritiva, né? Então, esses são alguns dos sintomas, assim. Mas não necessariamente é um fator, não é uma medicação que... Não, a princípio não teria um risco aumentado da parte cardíaca. E eu acho que é um tema que a Má também gosta muito sempre de trazer. E as pessoas que tomam coisas que aí, de fato, não são medicamentos, né? São... Esqueci o nome do... Anabolizante? Anabolizante. Nossa, eu ia falar bomba, hormônios. Mas... hormônios, enfim. Esse sim, de fato, tem um risco comprovado que muita sim. gente negligencia por resultados rápidos. O quão isso pode impactar na sua saúde cardiovascular, né? Assim... O metabolismo de cada um responde de um jeito, né? Mas o que frequentemente a gente vê é aumento da pressão arterial, aumento do colesterol, uma tendência a formar mais placas de gordura, né? Então, até infarto, trombose também. Então, assim, realmente a conta chega, né? Chega, gente. É complicado. Mas uma coisa que eu até tava na dúvida e ia perguntar, a gente tava falando um pouquinho antes sobre, às vezes, coisas que a gente toma antes, então, sei lá, pré-treino, mas que poderia dar, assim, algum mal-estar. Cafeína seria uma dessas substâncias? A cafeína, cada um metaboliza de um jeito, né? Então, tem pessoas que acabam tendo uma metabolização mais rápida e vão ter mais sintoma. Por outro lado, também
são as pessoas que às vezes sentem mais o efeito Uhum. benéfico ali da cafeína. Então, é muito individual. A gente Tá. tem que se conhecer também nesse sentido. Uhum. Para endurance, né, para maratona, eu até prefiro usar a cafeína mais no intra do Uhum. que no pré. Sim. Porque a cafeína, ela é vasoconstritora, né? Essa questão de tu começar já a prova mais acelerada para uma prova de longa distância como a maratona não é Uhum. tão legal. Mas isso também é uma coisa muito individual, assim. Só que uma coisa que eu tenho visto muito hoje, principalmente a gente tem muito suplemento, né? Que os géis estão com 200 miligramas de cafeína. Aí tem gente que pega ali e toma os 6 géis. São Só os com cafeína. géis. Aí não se dá conta que tá somando um Uhum, monte de cafeína, né? Desnecessário. Por quê? Porque a gente tem um limite que é benéfico para o esporte. uhum. Depois desse limite, a gente só vai ter mais risco do que benefício. Uhum. Doses que a gente considera moderadas são até 400 miligramas somado ali, tá? Então, numa maratona, o ideal seria... no máximo umas 400, já somando desde o pré, né? Uhum. E- Desde o pré. É. Nossa, eu já tomei. eu já tomei tomei muito muito Imagina mais. fazendo a conta, 2 mil. Eu tipo, nossa, É. que horror. Então, e às vezes não tem tanto benefício, entendeu? Porque a gente tem uma dose por peso, Uhum. né? E acima de 6 miligramas por peso já não tem mais, já aumenta mais o risco do que o benefício. Mas eu parei de tomar no pré justamente por isso, assim, me dava... Não taquicardia, mas eu sentia que tava começando o treino já muito acelerado. E aí não faz Nossa. muito sentido pra quando você vai correr realmente uma distância muito longa. E hoje a gente fala muito, eu gosto muito de um suplemento que é o nitrato, né? Qualquer suplemento que é nitrato eu amo. E acaba sendo que a cafeína, ela vai contra, né? Porque ela é vasoconstritora e o nitrato é vasodilatador. Então você toma os dois juntos, que tem gente que gosta de tomar o cafezinho junto com o nitrato, a pessoa já não é mais tão legal, entendeu? Mas se for assim, um cafezinho coado, que tem... Mas não pode ser o copão grande, né? A gente falou sobre isso. Tem que ser pouco café, gente. Não, brincadeira, também não tomo. Mas café preto antes de correr, pra mim, não faz mais sentido, assim. Pra mim, a receita é de eu não correr, chegar no parque e ir ao banheiro. Exato. E agora, Ju, entrando num tema um pouco chato, né? Enfim, um pouco down, assim, descendo um pouco a vibe do nosso episódio, mas que eu acho que é muito importante. A gente, infelizmente, tem visto um aumento em óbitos no esporte. É um aumento, é porque mais gente tá praticando, enfim, mas ou é porque a gente tá tendo mais acesso à informação, acho que tem várias nuances desse aumento percebido, mas eu acho que tem acontecido vários casos, e a gente teve ali alguns casos acontecendo no último mês, se eu não me engano, que, enfim, chocaram e chamam bastante atenção, sempre que é uma pessoa jovem, né, a gente que tá acostumada a correr, sempre isso choca bastante, deixa todo mundo também em estado de alerta. Mas eu queria primeiro entender com você, tem alguma explicação para esse aumento? O que poderia estar correlacionado com esses casos que vem acontecendo? E também queria fazer uma pergunta, porque toda vez que você vê um caso desse acontecendo, sempre vê uma galera infeliz nos comentários, né? Colocar um emotionzinho de vacina. Sim. E aí eu queria também que você trouxesse um pouco de informação referente a isso, porque é um padrão. Aí acontece isso, vem chuva de comentário em relação a esse ponto. Assim, o que a gente tem de dados hoje, e a gente até teve um estudo bem recente que saiu, e ele avaliou, assim, muitas provas nos Estados Unidos, tá? Agora eu não vou saber o número exato, mas era em torno de 100 mil participantes, finishers, né? Porque foram mais de 10 anos de provas nos Estados Unidos que eles avaliaram. E eles colocam muito isso, assim, que em percentual se manteve estável a incidência, né? Que é de 0,5 a 1 para 100 mil. Só que a gente tem muito mais gente correndo. Ontem mesmo, acho que saiu um novo relatório do Strava, que são 25% a mais de maratonistas, né? Então, que já é ali um extremo, né? Então, imagina todo o resto. Aqui em São Paulo, é só a gente ver as provas, todas se esgotam, né? É sempre muito mais gente. No Brasil, ainda o crescimento, no relatório que o Strava trouxe, foi mais de 100% o crescimento de pessoas fazendo maratona. Do corte da geração Z, mas sim. Então, nesse momento, o que a gente tem de dados ainda é por ter mais gente participando de maneira competitiva, né, no esporte. E
uma coisa que eu fico um pouco chateada é que, por exemplo, nesse estudo lá dos Estados Unidos, a mortalidade diminuiu, porque o atendimento lá melhorou. E eu ainda acho que a gente tem muito a melhorar aqui em relação ao atendimento. Você até postou um vídeo esses dias, né? Mostrando, acho que, o atendimento eficiente. Isso, era uma maratona no Japão, acho. Tanto da parte, até da população em geral, né? Muita gente nem sabe o que é um desfibrilador ali que qualquer um pode usar, porque são alguns aparelhos que foram feitos para pessoas leigas, né? Como também a parte, às vezes, de estrutura da prova, que às vezes a gente sabe que deixa a desejar. Mas se você pudesse só falar um pouquinho mais dessas diferenças, assim, o que você vê que é mais importante, assim, que seria muito importante se tivesse mais no Brasil, por exemplo? Eu acho que o principal, né, é a quantidade do desfibrilador na prova. Em vários postos, assim. Isso, vários postos e que ele chegasse rápido. Então, tem alguns lugares que usa bicicleta, né? Equipes treinadas para isso, porque muitas vezes se coloca, às vezes, pessoas que não são tão treinadas para esse tipo de emergência, e isso faz muita diferença, né? Porque o ambiente da parada cardíaca é um ambiente caótico, né? Todo mundo fica nervoso, não tem como não ficar, e só que a cada 1 minuto que a gente perde sem fazer uma reanimação adequada, a gente tem 10% a menos de chance daquela pessoa sair da parada. Então, tem que ser tudo muito rápido. Só que, ao mesmo tempo, se a gente agir certo, como o atendimento que eu postei até, a pessoa pode sair mesmo. Não é uma linha final, né, a parada cardíaca. E aí, nesse estudo, chama a atenção isso. Lá nos Estados Unidos, a mortalidade diminuiu porque o atendimento melhorou. E a gente aqui não tem esses dados, né? Nossa. E aí eu acho que os casos que acabam acontecendo quando a pessoa é mais nova, acho que estão muito relacionados ao ponto que você trouxe. Então, que são casos que eventualmente são fatores genéticos, talvez com rastreio no acompanhamento. Até tu falou antes da vacina, né? Dessa questão, todo mundo realmente sempre gera essa polêmica. Fazer um post desse é 1000 emotions de vacina. Como se a vacina tivesse provocado isso. Isso, Você nunca viu isso? Tem muita gente que fala que a vacina do Covid é a culpada de mais... Toda vez que tem um post, começa. Nossa, mais pessoas estão morrendo morrendo no mundo. Não chega até mim. Não, qualquer comentário que você for ver é 1000 vacininhos ali. Mas... os últimos casos, eu acho até interessante quando sai, né? Porque todo mundo fala muito, e quando sai ali o laudo, uma estamos na era da desinformação também, né? Porque agora todo mundo, internet, a gente perde um pouco a noção do que é real e do que não é. Mas quando a gente tem uma resposta, né? Então, um caso que foi muito... falado, que foi um menino lá de Porto Alegre, de 20 anos, então saiu que ele tinha realmente uma doença genética, né? Também um outro aqui de São Paulo também saiu que ela tinha uma doença congênita. Então, acho importante a gente ter essa resposta, sabe? Porque senão fica isso, a fofoquinha, né? Exato. E aí, acaba gerando mais desinformação. E acho que é até bom pra gente, como corredor, acho que voltar naquela parte de prevenção que a gente tava falando e entender realmente a importância de fazer esses exames. E aproveita, gente, que o ano tá começando agora, 2026, primeiro episódio do ano. Já começa aí, marca já uma visita no cardiologista, faça o seu check-up anual. É um período mais tranquilo, férias, as coisas já estão no ritmo mais devagar, então usa esse momento pra você não deixar pra depois, porque a gente sabe que a gente é engolido às vezes pela rotina. Então aproveita esse tempinho mais tranquilo pra você já fazer o que você precisa fazer. E outra coisa também que agora vocês estavam falando, por exemplo, assim, a pessoa vai fazer uma maratona, aí ela vem fazer um check-up 15 dias antes da prova. Então, assim... Tipo, já foi o ciclo inteiro. Ops, eu fiz, achei que tava arrasando. Não, mas é que, pô, se tu tem um diagnóstico, às vezes, né, acabou a tua prova ali. Mas, e a gente poderia ter resolvido isso antes, né? E fora isso que, assim, hoje a medicina esportiva, a gente consegue ajudar até na performance, né? A que isso seja uma coisa não tão danosa pro corpo. Então, são vários pontos ali que, se a gente vem com um tempo adequado, ali uns 6 meses, 4 meses antes, a gente pode ajudar bem mais. E uma pergunta, pra quem inclusive tá aí com medo de fazer exame e descobrir alguma coisa. Descobrir que tem alguma coisa. Tem que parar de correr? Como é que é quando acontece de descobrir, e a cada caso é um caso, enfim, me conta um pouquinho. Assim, eu sempre gosto de falar que não necessariamente é a linha final, né? Então, hoje, a cardiologia do esporte, ela evoluiu muito pra...
primeiro, a gente já tem o conhecimento, né, de como ajustar ali o treino em determinadas situações, em como orientar. Claro que tem algumas situações que, às vezes, a gente vai ter que dizer para a pessoa, não fazer mais maratona, ou, enfim, né, manter o exercício só para manter saúde. Mas, na maioria das vezes, a gente consegue tratar a doença, né, e ali fazer um ajuste, principalmente de intensidade, volume de treino, mas a gente hoje trabalha muito com decisão compartilhada, porque assim, não adianta nada eu falar assim pra pessoa assim, tu não pode mais correr maratona. Ela sai ali na esquina, ela se inscreve no que ela quiser, né? Então, a gente expõe para o paciente o risco, o que é a doença que ele tem, né? Tenta... E hoje, assim, a informação tá aí, né? Então, a pessoa, às vezes, ela já vem com o seu estudo pronto. Do chat GPT. Isso. E aí, na verdade, é ela quem decide no final, né? Eu posso falar para a pessoa, não, eu acho que é melhor tu não fazer mais prova, porque o teu risco é muito alto e tal. Mas é isso, no fim a decisão é muito compartilhada, né? Não. E Ju, mas, por exemplo, nesses casos em que realmente a pessoa, não dá mais pra fazer maratona, não dá mais pra correr nessa intensidade, outros esportes, tudo bem? Ela pode continuar praticando? Depende muito da doença, né? Mas, às vezes, vão ser esportes de baixíssima intensidade. Tá. Mas isso, assim, vou dizer, são doenças bem mais raras, Tá. Na musculação, pode continuar fazendo. Uma coisa. Tá. Porque pensando o em natação. exercício, e é por isso que mudou muito, né? A gente sabe que hoje o sedentarismo é uma doença, então a gente tenta ao máximo não deixar a pessoa sedentária e ajustar, muitas vezes fazer num contexto de, a gente tem o que chama de reabilitação cardíaca, então é um ambiente onde tudo é mais controlado, né? Até dentro de hospital existe a reabilitação cardíaca. A pessoa está monitorada, tem um médico ali perto, porque a gente precisa manter a atividade física de alguma forma, né? Claro que às vezes vai ser numa baixíssima intensidade. E agora, saindo um pouco desse tema e entrando num outro também que os corredores amam. A gente ama números, a gente ama dados. Cada vez a gente tá mais viciado nesse tipo de informação. E aí eu quero entender um pouco com você o quanto, de fato, esses gadgets que a gente tem ajudam, né, na nossa saúde. Também alguns dados, desvendar alguns dados, porque muita gente tem o relógio e nem sabe os dados que tá vendo lá. Então, esse caso que muita gente posta, né? Às vezes posta o print do treino, posta, nossa, minha frequência cardíaca alta. Nossa, essa frequência cardíaca, eu já vi várias pessoas compartilhando o treino e se sentindo mal, assim, até falando, meio que falando mal da própria frequência cardíaca, como se ser muito alta é extremamente negativo, significa que a pessoa não tá condicionada. De fato, não tem, é meio individual? Como é que a gente deve olhar para esse dado e não começar a julgá-lo, assim? Sim. Nossa, eu amo esse assunto, eu amo esses dados, né? Amo acompanhar. A primeira coisa que a gente tem que ter certeza é se o relógio está medindo bem, né? Então, a gente sabe que a cinta cardíaca é o mais preciso, nem sempre é o mais confortável, né? Mas hoje os relógios evoluíram muito e a gente já tem uma precisão muito maior desses dados, tá? Então, assim, primeiro a gente tem que saber se ele está medindo certo. E segundo, essa questão da frequência cardíaca no esforço é realmente muito individual. E cada vez mais, principalmente avaliando muitos atletas, né? A gente vê que as fórmulas, elas erram muito. Esqueçam fórmulas e esquece se comparar, porque individualizar é o caminho, assim, e até mesmo a resposta ao treinamento, porque, por exemplo, às vezes a pessoa fala, mas estou treinando há 3 anos, a minha frequência não baixa, ela também é muito individual. Então, a primeira coisa que a gente vê é que para um mesmo pace, a frequência está mais baixa. Então, a pessoa consegue correr mais forte com a mesma frequência cardíaca. Então, só que algumas pessoas, a frequência vai baixar mesmo. Então, até mesmo os limiares ali de frequência vão baixar. Outras não vai baixar. Outras vai demorar anos para baixar. E outras já começam com o limiar mais baixo, naturalmente. Porque a pessoa já tem essa individualidade dela. Eu recebi elogio de frequência cardíaca. E assim, eu fiquei tipo, quando eu comecei a correr, as pessoas, nossa, que frequência cardíaca é incrível. E, gente, eu sempre tive uma frequência mais baixa, eu nunca parti de algo, eu nunca nem cheguei perto de 180, sim, se eu chegar um dia em 180, gente, eu estou assim,
quase indo de arrasta. Tipo, realmente é algo muito... Eu preciso me esforçar num nível bizarramente. Acho que eu nem sei como chegar. Isso aqui é natural meu. E aí eu recebi elogios quando eu postava. Eu falei, nossa, obrigada, assim. Não, e isso é engraçado, porque as pessoas, elas nunca estão satisfeitas, né? Então, assim, quem tem a frequência baixa, às vezes, mas eu não chego naquele máximo. Eu queria chegar no centro-movimento, eu não tô fazendo a força. Eu já achava que eu tinha algum problema. Eu já falei, meu Deus, acho que eu tenho que ir no médico. Pode ser que eu tenha uma doença. E quem tem a frequência muito alta quer ter a frequência mais baixa. Mas eu diria assim, desencana, entende o teu parâmetro e aos poucos ele vai melhorando, né? E um outro dado que aparece bastante no relógio, que esse eu confesso que eu não entendo muito para que olhar, que é o VFC. A variação de frequência Variabilidade da frequência cardíaca. Quem tem os relógios normalmente é um dado que acompanha, né? O que é isso? Esse é um dos dados que eu mais gosto, assim, porque ele avalia a saúde do nosso sistema nervoso autônomo. A gente tem um sistema nervoso que controla os batimentos, né? Tanto para estresse como para relaxamento. E ele é como se fosse uma gangorra. Quando ele ativa o lado do estresse, que é o simpático, ele vai acelerar. Quando ele ativa o lado do relaxamento, que é o parasimpático, a frequência vai diminuir, e com isso também a gente vai ter, os batimentos eles não estão sempre exatamente iguais, né? É como se eles dançassem ali. E essa variação ali em milissegundos é a variabilidade da frequência cardíaca. A pessoa que está sempre muito estressada, não descansa, né? Ela pode ter uma variabilidade da frequência cardíaca baixa. O relógio, os dispositivos, eles pegam, tanto que o Garmin, por exemplo, a gente tem que dormir 7 dias ali, pelo menos, com ele, para ele começar a entender teu corpo e dar ali o teu padrão, né? Então, aí ele cria uma faixa de normalidade para aquela pessoa. Quando a gente está com a variabilidade baixa, né? É esse sinal aí de que às vezes o corpo não está descansando bem, não dormiu bem, está estressada, ou álcool é uma coisa que altera muito. 100%. A pessoa vai ficar doente, tá entrando no isso é overtraining. verdade. Porque o corpo já tá lutando ali contra um vírus, uma bactéria, enfim, e já tá gerando um estresse. Nossa, né? eu adoro, eu acho muito legal de que a última vez que eu fiquei com febre, por exemplo, eu reparei, as últimas vezes, né, usando o relógio, que a minha frequência em repouso começou a ficar alta, bem diferente do que ela era. Na hora, eu já tava, obviamente, sentindo, falei, gente, eu sabia que eu tava com febre a hora que eu vi que ela tava em determinada FC, né? E aí, quando também a variação de frequência cardíaca, ou em pós-maratona, ou quando a gente tá doente, ela... Vai ou lá pós-balada, também ela vai exato. ali... E assim, porque daí, por outro lado, tem pessoas que isso gera um estresse, gera uma ansiedade, né? Então, eu sempre falo assim, calma, vamos olhar o dado, entender o que está acontecendo, todo o contexto, né? O que a gente pode fazer para tentar sair dessa. Porque, assim, mas isso pode antecipar algumas coisas. Então, quando entra, principalmente numa tendência, né, de desequilíbrio ali, é quando a gente tem que pensar, pô, será que eu não estou descansando direito? Será que eu não estou dormindo direito? Será que eu estou exagerando em prova? Eu vou Bebendo tirar muito. um pouco o pé, bebendo. Então, é muito analisar a tendência e não desesperar ali com uma coisa pontual. Né? E Ju, e o VO2? Você acha que o relógio mede bem? Ou assim, não dá pra confiar tanto? O relógio é uma estimativa, né? E ele tem uma taxa de erro de 10 a 20%, ou a gente fala de 13,5% para cima ou para baixo. Mas ele até é para quem não tem acesso a um exame, né? Para a pessoa entender ali se ela tá bem condicionada ou não, é uma coisa legal. Mas eu não ficaria presa, por exemplo, aquelas pequenas variações que às vezes as pessoas porque o meu dizem, nossa, variou tá hoje. caindo. Exato, o meu caiu hoje, eu fiquei Pós-maratona. chateada. Pós-maratona, então é uma humilhação. Caiu né? ponto hoje, eu fiquei, já foi um treino ruim. Aí, olha pro meu relógio, caiu um ponto. Pô, tô na merda. E pós-maratona é um gráfico, assim, uma descida. É só humilhação atrás de humilhação. Vertiginosa. É o seu relógio te humilhando todo dia depois de maratona. Porque ele cruza muito frequência cardíaca e pace. E aí ele vai conhecendo ali os teus parâmetros. Então, se foi um dia que tua frequência estava mais alta por um pace que não era para ser, a tendência é ele te colocar um pouquinho para baixo. Ele sobe quando, então, a gente tá... pelo histórico, a gente tá
melhorando o pace com frequência cardíaca. Quando a gente tá nessa crescente, é quando ele vai ali subindo. E outra coisa também, depende muito, às vezes até da linha de treino, né? Pessoas que treinam mais aqueles intervalados bem fortes, às vezes a tendência é ele dar um VO2 mais alto também. E quem às vezes treina uma linha de treinar mais leve, às vezes ele fica mais estagnado, entendeu? Mas Esse isso do não quer relógio, né? dizer- Mas isso não quer dizer que o outro real eu não ia está falar melhorando. Ufa. E quais outros dados são legais de acompanhar também para quem tem essas gadgets? Não sei falar isso. Eu gosto muito de acompanhar o sono, né? Porque... E a variabilidade, ela acaba entrando nisso. Então, a variabilidade do sono, ela mostra muito ali o quanto o teu corpo conseguiu relaxar ou não à noite. E quando ela tá baixa no sono, é um dos motivos que o Garmin te dá uma nota baixa de sono, né? E de sono, muito também é horas de sono. E o quanto tu consegue manter um padrão de sono, né? Então, assim, dormir sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário, são coisas que eu gosto de acompanhar, porque, assim, as fases do sono ali, elas nos dão uma ideia, mas não é uma coisa tão precisa, né? Não se compara a uma polissonografia, que é um exame super complexo, né? E, Ju, acho que agora indo um pouco mais especificamente para mulheres e especificidades cardiovasculares. Mulheres têm riscos diferentes de homens quando a gente fala de coração e corrida? A mulher, assim, o que acontece? Ela sempre foi meio negligenciada na cardiologia, porque... Na ciência como um todo, né? Mas sim. Porque o estrogênio, ele é protetor da parte cardiovascular. E aí, a mulher sempre morreu menos do que o homem da parte cardíaca. Só que, depois da menopausa, a gente se iguala e às vezes até passa em risco cardiovascular do que o homem. Então, esse é um ponto de alerta. Mulheres na menopausa têm que ter uma atenção maior, tá? Mas por causa dessa questão da mudança placa de gordura hormonal. ou não? É mais risco de infarto mesmo. Tá. Então, essa alteração hormonal, às vezes, tende a alterar mais colesterol, dar mais hipertensão, e aí, com isso, também formar mais placas de gordura. Mas até lá, por a gente ter estrógeno, de certa forma, a gente A tem uma gente proteção extra. Tem uma proteção extra. Só que tem uma outra coisa também, que a mulher tem mais sintomas atípicos. E por isso que, às vezes, ela é muito negligenciada. Então, isso a gente tem bem estabelecido em estudo isso. A mulher, às vezes, vai num pronto-socorro com um sintoma e ela não é valorizada da parte cardiológica porque já é um sintoma que é mais atípico ou já acha que a mulher não tem tanto problema, né? E aí acaba que às vezes se passa num diagnóstico. E o nosso ciclo menstrual, ele tem alguma influência na resposta cardiovascular ou não? Ele tem principalmente em frequência cardíaca, mas isso às vezes pode ser muito sutil, assim. Mas a gente tem mais em questão de disposição mesmo para treinar, né? E pode ter uma alteração ali discreta de frequência cardíaca. E quando a gente fala de contraceptivos, né, hormonais principalmente, também tem alguma necessidade de atenção específica ou também não seriam nenhum Os ponto? contraceptivos com doses muito alta, né, de estrogênio, eles acabam tendo um risco, principalmente de trombose, embolia pulmonar, um pouco maior, que são doenças ali que se associam um pouco à parte cardiovascular, né? Mas, a princípio, o risco de infarto, eles não estão relacionados. Perfeito. E, Ju, acho que pra gente ir encaminhando agora pro final, se você pudesse, assim, citar 3 coisas para um corredor, assim, poder correr de uma forma saudável, o que você diria? Eu diria assim, primeiro, se conhecer, né, e estar atento aos sinais do seu corpo, tanto os sinais que o relógio nos mostra, como também sintomas ali que a gente negligencia muitas vezes, ter um acompanhamento médico para quem pode, né, e treinar na dose certa. Então, assim, ter um treinador ou mesmo pegar alguma planilha, enfim, ter uma programação de treino, porque... E obedecer também, né? Porque tem gente que não obedece ali às intensidades, mas essas 3 coisas para mim são o principal. Perfeito. E acho que também a gente tem, afinal de tudo, além de se perceber, a gente também precisa lembrar que o coração, ele sempre vai sentir primeiro e nenhum treino ele rende se a gente não tem energia também, Exato. né? Eu acho que... E a Bombom está aqui com a gente para garantir
E A nossa lembrar, energia. exato, lembrar que performance sem energia vai virar sofrimento. Exato. A gente sempre recebe aqui os wraps ou algumas refeições da Bomballs. A gente ainda não sei ainda o que a gente recebeu hoje, mas pra gente ficar depois do episódio conversando, comendo, pra gente ter várias energia dicas pro que dia a gente tem. seguinte. Não, e tirando várias dicas que a gente ainda tem com a Várias Ju. dúvidas. Com certeza, quando Exato. esse episódio for ao ar, eu e a Magem já vai estar com consulta marcada. Não, pra com poder fazer certeza. um Eu vou check-up. sair desse episódio já com consulta marcada com a Ju. Mas não esqueçam de pedir Bomballs. Também, cuidar de uma alimentação também é uma forma de cuidar da sua saúde. A gente falou muito sobre isso, bateu muito na tecla do quanto é importante a gente ficar atento a Exato. isso. E a alimentação saudável, assim como a atividade física, é um dos principais pilares. E Bomballs está com vocês e está com a gente nessa jornada. Então não esqueçam de pedir, conhecer Bomballs. Vocês têm o cupom GIRLSRUN pedindo diretamente no site, mas vocês também estão convidados a conhecer as unidades em Moema, Perdizes e Santo André. Exato, aproveitem porque é maravilhoso. E bom, acho vamos que pro nosso giro último rápido. bloco. Vamos lá, perguntas. É bate-bola, assim, praticamente, né? A gente precisa inventar o nome de bate-bola fazendo um paralelo com a corrida. Mas uma mudança simples que já melhora muito a saúde de quem corre. Cuidar do sono. Um sinal cardíaco mais ignorado pelos corredores. A perda de performance. Mito favorito pra gente acabar de vez. A frequência cardíaca ser individual. Exame que todo corredor deveria fazer. Eletrocardiograma de repouso. Seu maior medo como médica quando você vê alguém fazendo tudo errado, basicamente. Que aquela pessoa tenha uma doença que ela não sabe. Qual o desafio que você mais ama acompanhar seus pacientes se preparando? São pessoas que já tiveram algum problema cardíaco e dali elas passaram por uma mudança de vida. E pra gente fechar, uma coisa que toda corredora deveria saber sobre o seu próprio corpo. Que a mulher, ela tem várias fases na sua vida e a parte cardiológica também acaba mudando disso. Maravilhosa! Amei! Ju, muito obrigada por topar bater esse papo com a gente hoje. Foi uma aula pra gente, tenho certeza que para os nossos ouvintes também. E acho que também muito obrigada, assim como você faz no seu Instagram, a gente vai deixar os contatos, mas também já vai estar aqui na descrição. Assim como você faz, acho que você conseguiu trazer aqui pra gente, explicar e transformar um conhecimento tão complexo em algo acessível pra quem corre. Exato, porque o coração, ele é nosso motor, e a Ju mostrou pra gente hoje que ele merece tanto cuidado quanto o tênis que a gente usa. Que a gente às vezes acaba dando, às vezes não, que a gente dá mais muito mais atenção. importância Exato. do que o check-up. Então, gente, não esqueçam, tá aí de bobeira agora, depois de escutar esse episódio, já vai lá, já marca uma consulta, faz seu check-up, cuida da sua saúde. E Ju, pra quem ainda não te conhece, também quer te acompanhar e eventualmente passar em consulta com você. Primeiramente, obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar sobre isso e transmitir conhecimento, né? O meu Instagram é julianaperes.cardio e eu atendo no Instituto em Esporte aqui em São Paulo. Maravilhosa. Eu conheço o trabalho da Ju, várias coisas que ela conta aqui pra gente, ela sempre posta conteúdos rápidos dentro das redes sociais dela e também vocês vão aprender bastante, Exato. não só com esse episódio, mas também acompanhando a Ju. Exato. E não esqueçam, gente, de se inscrever no canal do Estema, acompanhar o Girls Run toda quarta-feira com episódio novo, seguir a gente no Spotify, curtam o episódio, comentem, pra nós é muito importante essa troca com vocês, e óbvio, vocês seguindo a gente nas redes sociais, e seguindo a gente no Spotify, se inscrevendo no canal, também é um jeito de fazer com que o Girls Run consiga aí crescer e chegar em cada vez mais gente. Estamos no ano novo, 2026, vindo com muita novidade, então obrigada por estarem com a gente aqui mais um ano, e bora para um ano com muitos conteúdos. E muita saúde. Beijo, até o próximo episódio. Obrigada.